Olá, tudo bom? Eu queria começar o nosso vídeo de hoje agradecendo as 92 pessoas que já se inscreveram no nosso canal. E vou fazer um desafio, hein? Pelo menos mais 8 hoje, hein? Vamos chegar em 100. Vamos chegar em 100. Minha mulher vai fazer uma placa pelos 100 inscritos, ok, gente? Me ajuda aí, tá bom? Então se inscreva, dê o seu like, aperte o sininho. Como diria meu amigo da Atena, me ajuda aí, velho, pelo amor de Deus. E hoje nós vamos falar sobre vida em condomínio. As coisas que você pode, as leis, as coisas que você não pode fazer, tá bom? Nós vamos bater um papo muito legal com o Tiago Natário de Souza, que é advogado, professor, articulista, palestrante e consultor na área condominial. Vamos ao bate-papo. Olá, Tiago, tudo bom? Olá, meu grande amigo, tudo bem? Graças a Deus contigo, tudo certo? Tudo ótimo. Tiago, você é advogado, você é professor, você é articulista e é consultor na área condominial. Esse é o nosso assunto hoje. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você alguma vez já foi síndico na sua vida? Não, na verdade não. Sempre tive muito próximo dos síndicos, dando consultoria. Por diversas vezes já tive convite para entrar nessa área, até mesmo de síndicos profissionais. Até clientes nossos aqui do escritório, muitas das vezes já nos falaram para assumir um determinado condomínio, de alguma outra forma, mas da nossa parte nunca houve, vamos dizer assim, um interesse, até pelo fato de manter uma certa separação, e com a separação vem a independência, que isso também ajuda muito no dia a dia, atuando para os síndicos. Mas o nosso objetivo aqui, o nosso trabalho sempre foi de assessoria jurídica ao síndico. Sabemos que a sindicância em si, ela também é um outro horizonte que decorre aí de diversas, vamos dizer assim, cursos e práticas que não envolve só a jurídica, mas um leque muito grande. Entendi. Não, que inclusive eu tenho uma ideia sobre isso, que se tem uma função difícil, é ser síndico, não é verdade? Eu vejo que eu moro aqui, eu moro num apartamento, e, rapaz, é um serviço meio heróico, né? A pessoa se candidatar a ser síndico é um serviço que ele tem que abdicar de muitas coisas, né, Tiago? Sem dúvida. Hoje, vamos dizer assim, a responsabilidade do síndico é muito grande. O que nós tínhamos antigamente eram pessoas que moravam no condomínio, muitas das vezes com uma certa idade, aposentado, e ali eles trabalhavam de alguma forma a ajudar a coletividade. Todavia, hoje nós temos percebido cada dia mais, com toda a evolução, com todas as leis que se enquadram a responsabilidade do síndico, que hoje o campo do amadorismo já não está mais pertencendo a essa área. Então, diante de tamanha complexidade dos atos e até mesmo da forma como você lida no dia a dia, por exemplo, nos contatos que você tem que ter com prestadores de serviço, com o governo, com recolhimento de impostos, com relação com funcionário. Então, realmente é muito complexo. Então, cada vez mais a gente tem observado que as pessoas que buscam estar à frente de um condomínio, elas precisam, ainda que moradores, fazer algo de forma profissional. Sobre isso, o síndico ele pode ser um assalariado, ele pode receber um salário, Tiago? Que tipo de benefício um síndico tem? O comum, pelo que consta das convenções de condomínio, e até mesmo no passado, era muito comum o síndico ter a isenção da cota de condomínio, ou seja, ele deixava de pagar o condomínio, que isso era como se fosse a remuneração que ele tinha, muitos chamam aí de prolabor. Todavia, o próprio Código Civil, a lei e também a lei de condomínios, ela sempre trouxe aí a possibilidade de um síndico que ele não seja morador, de modo que ele viesse a receber de fato uma remuneração. Esse síndico, embora recebendo uma remuneração, ele não tem relação de emprego com o condomínio, ou seja, ele não é um seletista, por exemplo, ele tem uma relação de trabalho. Então, nesse caso, ele recebe uma remuneração, essa remuneração normalmente é a própria Assembleia que estipula qual que vai ser o valor desse pagamento,
Muitas das vezes esse síndico ele pode ser uma empresa ou até mesmo uma pessoa física, e nesse caso recolhe os impostos ali de INSS, e aí ele segue com o trabalho dele perante o condomínio representando a coletividade. Entendi. Agora, o morador pode ter salário? Você falou de uma pessoa de fora, uma empresa, mas o morador, a Assembleia pode decidir pagar um salário para o morador como síndico? Isso é legal? Pode sim. Na verdade, tem algumas convenções de condomínio que elas vedam. Convenção, explicando, na verdade, ela é como se fosse o regimento maior dentro de um condomínio. Então, todo condomínio ele tem uma convenção, ou seja, as regras próprias do condomínio, e nessa convenção ela pode impossibilitar, ela pode dizer que o condômino, quando ele vier a exercer o cargo de síndico, ele não terá remuneração. Nesse caso, seria uma impossibilidade de uma remuneração. Mas, normalmente, as convenções são omissas em relação a esse assunto, de modo que o condômino que ele venha a ser síndico, ele pode ter a isenção da cota de condomínio e até mesmo uma remuneração diferente. Bom, Tiago, vamos começar de um jeito diferente o nosso bate-papo com uma pergunta externa, tá? Uma pergunta do síndico Marco Antônio. Ele é do condomínio Marquês de Lages, na Vila das Mercedes. Vamos ouvir a pergunta do Marco Antônio. Olá, doutor Tiago. A pergunta é o seguinte: num condomínio que existe autogestão e que tem aproximadamente 3.200 pessoas residindo, qual é o comportamento que deveríamos ter na sindicância para proibir as pessoas de circularem sem máscara ou constantemente formando grupo? É possível fazer a proibição sem uma reunião? Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a pergunta, senhor Marco Antônio, uma pergunta bastante propícia para o momento. De fato, o que acontece? O senhor pergunta o seguinte: o senhor tem uma gestão própria, ou seja, não é aquela gestão administrativa com uma empresa contratada. Isso eu só estou apontando essa diferença, mas ela, para efeito da nossa resposta, ela não vai fazer diferença alguma. Mas o senhor fala de um condomínio onde tem um número elevado de condôminos e o senhor, como síndico, precisa fazer com que essas pessoas cumpram a norma e utilizem a máscara de proteção, que temos até decreto estadual baseado nessa utilização. O primeiro ponto que eu faço uma recomendação é que esse decreto ele não veio escrito assim na melhor forma possível, de modo que nós pudéssemos enquadrar os condomínios. Essa é só uma observação, embora o meu pensamento enquanto cidadão, o meu pensamento enquanto advogado é que nós precisamos utilizar as máscaras. Mas ele poderia ter sido muito melhor redigido. Quando nós vamos tratar da figura condomínio em um texto legal, normalmente nós qualificamos como um bem privado de utilização coletiva. Só que essa não foi a forma que o governador se utilizou. Lá ele disse, em locais públicos ou privados de acesso ao público. Condomínio não é um local privado de acesso ao público. Sim, ele é privado, mas ele não é de acesso ao público. Por exemplo, como um supermercado. Então, eu acho que faltou um pouco de técnica legislativa para nós enquadrarmos o condomínio da melhor forma. Mas, mesmo assim, observando os outros decretos que existem, sendo eles como, por exemplo, o de estado de calamidade, o de quarentena e outros que existem, a gente pode sim enquadrar e o condomínio tem a possibilidade de, através de normas próprias, exigir a utilização da máscara. Nesse momento, o que eu recomendo é que sempre seja uma forma de recomendação. Solicite aos condôminos que não utilize, faça aí dentro do condomínio como se fosse uma espécie de uma política pública para conscientizá-los da importância. Mas a falta da utilização, realmente por conta do problema do texto legislativo, pode fazer com que na justiça a gente não venha ter a condição de aplicar uma advertência ou até mesmo uma multa.
mas eu acho que vale sim a conscientização. Outro ponto da sua pergunta, senhor Marco Antônio, quando o senhor fala, por exemplo, da aglomeração, essa já é um pouco mais fácil de resolver, porque nós tivemos diversos decretos, inclusive municipais, que falavam da impossibilidade da aglomeração, o que nos facilita bastante que, se nós observarmos a aglomeração, sem dúvida nenhuma, temos como observar que houve uma infração à norma e, com isso, dar uma advertência e, na reincidência, até mesmo uma multa. Todavia, volto no ponto de que a recomendação sempre é o mais apropriado em condomínio. Isso porque, em um condomínio, que é uma área privada, normalmente as leis elas são feitas pelos próprios condôminos. Tem outro detalhe também que é importante, em que, muitas das vezes, para legislar sobre uma área de condomínio, teria que ser uma lei federal, e não um decreto do governador ou até mesmo do prefeito, ou leis que tenham sido feitas na Câmara, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Vereadores. Então, a gente teria esse problema também a ser analisado. Ok, doutor. Doutor Tiago, já que estamos falando de Covid, não pode ter aglomerações. E como é que se realizam as assembleias, doutor Tiago? Então, o nosso costume sempre foi ter assembleias presenciais e de forma física, as pessoas descendo lá no salão de festa. Realmente, nesse momento, nós estamos impossibilitados de fazer essas assembleias. Diante disso, o que tem sido, entre aspas, recomendado nesse momento, até por conta de uma impossibilidade de uma assembleia presencial física, é que sim, na medida do possível e nos casos urgentes, que façam a assembleia virtual. Todavia, muito importante destacar também que a assembleia virtual, ela normalmente não está regulamentada nas convenções do condomínio. E há um outro entendimento também, porque há uma dúvida se nós podemos ou não fazer assembleias virtuais. Eu parto sempre do seguinte pressuposto. A nossa legislação é uma legislação aberta. O que significa dizer isso? O nosso ordenamento, que é o conjunto das leis, a regra inicial é que tudo pode nas relações privadas, desde que a lei não proíba. Tendo essa regra como basilar, eu tenho que analisar se nas leis existe algum momento que há uma proibição de uma assembleia virtual. E não há essa proibição. Então, se não há uma proibição, logo há uma permissão. Sendo permitido, inicialmente eu parto do pressuposto de que eu posso fazer, mas eu tenho um detalhe. Normalmente eu preciso do quê? De, na convenção de condomínio, ter essa regulamentação. E isso é o que falta hoje nos condomínios. Como eu não tenho a regulamentação na convenção, e a convenção é o local correto para nós tratarmos esse assunto, eu vejo aí uma insegurança jurídica. O artigo 1334 do Código Civil, por exemplo, ele diz que cabe à convenção do condomínio regular a matéria no tocante à questão do seu chamamento da assembleia, das matérias que serão discutidas e até mesmo do quórum. Então, se eu não tenho isso na convenção do condomínio, eu tenho aí uma insegurança jurídica. Então, o mais correto seria ter na convenção. Mas não tendo, e nesse momento não sendo possível fazer, não nos resta outra alternativa senão fazer a virtual. E nós temos percebido cada dia mais que o Poder Judiciário tem aceitado. Ok, doutor. Aliás, doutor, eu, enquanto condômino, quando eu sou proibido de votar, em que situação eu, proprietário de um apartamento, sou proibido de votar? Numa reunião dessa condominial? Então, normalmente, as únicas pessoas que não podem votar nas deliberações das assembleias são aquelas pessoas que estão na condição de inadimplente dentro do condomínio, ou seja, tem a cota de condomínio, aquele seu rateio de pagamento em atraso. Então, diante disso, nos termos aí do artigo 1335 do Código Civil, que ele vem dizendo o seguinte: são direito dos condôminos participar das deliberações das assembleias e nelas votar, desde que estejam quites. Então, não estando quite com a cota de condomínio, esse é o caminho de uma impossibilidade de voto. Entendi. E quais são as taxas que entram
nesses boletos de condomínio, doutor Tiago? Existe uma regra para isso? Na verdade, normalmente elas se dividem em despesas, né? Na verdade, o condomínio, qual que é a natureza dele? É um rateio de despesas. Ali o condomínio, ele não, nós se unimos, e eu sempre levo essa questão, por que nós moramos em condomínio? Esse é o primeiro ponto a se pensar. Nós moramos em condomínio normalmente pelo fato de que sozinho a gente não tem condição de ter aquilo que em conjunto nós temos. Então, por exemplo, quero proporcionar uma área de lazer. Sozinho eu não consigo, mas em conjunto com outros eu consigo ter a área de lazer, eu consigo ter a segurança, eu consigo ter diversos benefícios que morar em condomínio nos dá. Os benefícios são muitos, mas a gente também tem que lembrar que existem diversas obrigações, dentre elas pagar a cota de condomínio. Então, o rateio, ou melhor, a soma dessas despesas precisa ter algo que faz frente a isso, que é o rateio. Então, esse rateio, normalmente, ele se divide em um rateio ordinário e um rateio extraordinário. O ordinário são para pagar aquelas despesas, como o próprio nome já diz, ordinárias. Ou seja, aquilo que mês a mês a gente tem que pagar. Então, por exemplo, entraria ali todo o pagamento dos funcionários, a manutenção dos elevadores, manutenção de bombas, manutenção de jardim, teria aí a questão da água, energia elétrica, gás, dentre outras despesas. Já o extraordinário, ele normalmente é uma obra a ser feita. Por exemplo, os condôminos se reuniram e falaram o seguinte, não, a gente precisa pintar o condomínio. Então, aí faz-se um rateio extraordinário. Nós sempre partimos do pressuposto que uma assembleia que define o valor desse orçamento, que é essa assembleia de previsão orçamentária. Essa assembleia é um ato formal e solene que tem que acontecer, e sem ocorrer a assembleia, a gente não pode escolher um valor de forma aleatória. Então, a assembleia é um ato solene que precisa acontecer. Entendi. Agora, continuando no tema de boleto, de pagamento, tem muitos condomínios passando por dificuldades de falta de pagamento, né? E todo mundo, e hoje nós vivemos uma situação muito difícil no país, eu acho que está tendo talvez até uma compreensão. Agora, quando o condomínio ele pode implantar um sistema de descontar, de dar desconto para quem paga adiantado, já com tanta inadimplência, o condomínio pode ter um sistema desse de desconto, de dar desconto, se eu começo a pagar adiantado, esse tipo de coisa, ou isso é ilegal, doutor? Não, o que tentaram, vamos dizer assim, aplicar durante um determinado período foi aquele desconto pontualidade, que nós, quando percebemos nas universidades, por exemplo, existe. Exemplo, a faculdade custa lá R$ 1.800. Aí a faculdade diz o seguinte, se você pagar até o dia 10, você vai pagar, exemplo, 50% do preço. Ou a título de exemplo, você vai pagar R$ 1.000 se for até o dia 10. Então, no ramo privado, isso pode acontecer. Por quê? Ali existe questão de lucro, não é um rateio pura e simplesmente de despesa. O condomínio não tem um fim lucrativo. O condomínio, diferente de uma empresa que tem a finalidade de buscar o lucro, ali ele está dividindo despesas. E se nós estamos rateando despesa, não tem como eu beneficiar determinadas pessoas que consigam pagar em dia. Então, a jurisprudência, entendendo o que estava acontecendo também no condomínio, porque tentaram trazer para o condomínio essa questão, entenderam isso daí como sendo uma multa mascarada. Ou seja, quando você diz que se você pagar até determinado dia, eu te dou um desconto de 20%, você nada mais, nada menos está fazendo o quê? Uma multa de 20% mascarada. Aconteceu muito isso quando houve a mudança do Código Civil, em que em 2002 foi feito o código, em 2003 entrou em vigor, e aquela multa que era de 20% antigamente, ela baixou para 2%. Diante disso, os condomínios tentaram o quê? Não, então se você pagar no dia, você paga com 20% de desconto. Isso aí acabou não dando certo. Então, dentro de um condomínio, todo e qualquer tipo de desconto,
ele não pode existir. Isso porque a lei impõe a cobrança de correção monetária, de juros, de multa. Então, se é uma imposição da lei, não cabe ao síndico dizer que a pessoa não vai pagar ou dar a qualquer tipo de isenção. Isso, inclusive, pode fazer com que o síndico seja responsabilizado e venha a ter que devolver esse valor ao condomínio. Entendi. E eu posso protestar o boleto, doutor? Outra questão também, que durante muitos e muitos tempos houve uma briga muito grande, mas que hoje já está totalmente pacificado. Diante do Código de Processo Civil, em que levou a cota de condomínio a um título executivo e extrajudicial, passou a ser pacífico de que um título, ele cabe, sim, um protesto. Então, hoje já tem sido muito mais tranquila essa questão nos condomínios, de modo a gente entender que o protesto é possível. Mas quando a gente fala que o protesto é possível, e que ele é viável, ou melhor, que ele é legal, não quer dizer que ele seja viável para o condomínio. Por quê? Em condomínio, normalmente as pessoas, quando atrasam, acabam de algum modo tentando fazer acordo. E quando a gente se utiliza do meio do protesto não é chamar a pessoa para pagar parcelado. Protesto, você coloca o nome da pessoa numa situação de, entre aspas, vulnerabilidade, e você convoca a pessoa para um pagamento à vista. Ali não tem espécie de acordo alguma. Na verdade, o melhor caminho para um acordo seria mandar uma carta de cobrança através de um departamento jurídico, depois disso, fazer as ligações de cobrança até o ponto de entrar com uma ação. E o protesto também é inviável, dado o fato de que quando nós entramos com uma ação judicial, ou seja, uma execução da dívida, essas empresas negativadoras de crédito, de forma automática, elas já recepcionam lá no próprio site do Tribunal de Justiça todas essas execuções e já apontam negativação de forma automática. Então, ela é inviável por quê? Porque se eu protestar ou se eu não protestar, quando eu entro com uma ação de execução, o efeito é o mesmo. Então, acaba não tendo adianto algum para o condomínio. Entendi. E nesse caso, doutor Tiago, o condomínio me protestando, eu postergando e não conseguindo pagar, em que momento eu corro o perigo de perder o meu apartamento? Porque pode perder, né? Sim, a dívida de condomínio ela tem um caráter que nós chamamos de caráter propter rem, ou seja, ela é uma dívida que ela é ligada à coisa, ou seja, ela é ligada à propriedade, de modo que o não pagamento da cota de condomínio pode sim fazer com que a pessoa venha a perder o próprio imóvel para garantir o pagamento desse condomínio. Isso porque, se nós imaginarmos, quando a gente entra para um condomínio, quando a gente vai morar num condomínio, a gente tem uma relação ali de dependência com os demais. E se nós imaginarmos uma pessoa que ela não paga e que ela pode, inclusive, alegar que ela não vai efetuar aquele pagamento e que o bem dela é aquele único bem, o bem de família, isso seria um problema para a coletividade, que teria que bancá-la sempre. Então, dentro do condomínio, como uma exceção à lei de proteção do bem de família, a dívida de condomínio, a gente não pode ter esse tipo de alegação. De modo que, sim, a gente pode chegar ao ponto extremo de uma dívida chegar ao fim, com, inclusive, uma penhora do imóvel, levando esse imóvel a leilão, de modo que uma pessoa de fora venha a arrematar esse bem, pagando um determinado preço. Esse preço será utilizado para pagar a dívida do condomínio, sobrando algum outro valor, volta para aquele devedor. Muitas das vezes, uma pessoa que está devendo condomínio com um valor muito elevado, ela pode também ter uma dívida com a própria construtora. Então, esse valor que foi pago o preço em arrematação, ele servirá para pagar inicialmente o condomínio e depois até mesmo a construtora, que vai falar o seguinte: não, eu tenho valores aí, então eu quero a minha parte. Entendi, doutor. Agora nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, doutor. Eu tenho algumas dúvidas. Todo condomínio tem algumas situações de baderna, às vezes até de furto, etc. Um baderneiro ou um praticante desse de um furto, quando que esse elemento, ele pode, e se pode, né? Ele pode ser expulso do condomínio.
vamos imaginar, baderneiro contumaz, que está sempre criando confusão. Por exemplo, aqui no condomínio, um vizinho meu, ele, não vou citar o nome, evidentemente, ele teve uma determinada época, eu nem morava aqui no condomínio ainda, que ele teve problemas com a pessoa que dividia a garagem com ele, né? Que às vezes as garagens são duplas, etc. E ele tinha problema, esse cara criava confusão e esse elemento chegou até a ameaçá-lo com arma. Para mim é uma situação totalmente esdrúxula, né? É crítico isso para mim. Agora, pode haver uma expulsão por uma situação dessa, ou isso daí legalmente não é possível? Sem dúvida, Cacá. O que acontece? Na verdade, nossa legislação ela não prevê a exclusão do condômino antissocial. A legislação, através do artigo 1337 do Código Civil, ele até fala do condômino antissocial, ele fala também do condômino que é aquele que pratica diversas infrações, ou seja, de forma reiterada, mas ele não traz uma punição como uma exclusão do condômino. Então, uma grande linha de defesa para quem defende o condômino antissocial, tentando evitar que ele seja excluído do condomínio, é dizer o seguinte: não existe nenhum respaldo legal. Mas nós temos observado cada vez mais que a jurisprudência tem admitido, sim, a exclusão desse condômino, desde que nós possamos perceber que ele seja um condômino que, de fato, o convívio com os demais seja impossível. Ou seja, o impacto que ele causa para os outros condôminos seja tamanho ao ponto de, ao ele exercer o seu direito de propriedade, que ele diz ser absoluto e que na verdade não é, ele acaba comprometendo o direito de propriedade dos outros condôminos. Ou seja, imaginamos uma pessoa que, como essa, ele começa a ameaçar os seus vizinhos, ele começa a ter atos de agressão de forma aleatória contra qualquer condômino. Vai chegar num determinado momento em que a convivência com ele já não é mais possível. A reiteração da atitude dele tem sido cada vez mais, vamos dizer assim, voltada a tumultos dentro do condomínio. Então, diante dessa situação, e normalmente quando a gente está lidando com um perigo à vida ou à integridade física dos demais condôminos, tem sido admitido na jurisprudência uma forma de exclusão. Agora, isso depende de todo um procedimento que vai ter que ocorrer para chegar nesse ponto. Não é que uma pessoa cometeu uma única vez isso e a gente já vai aplicar essa pena para ela, ou a gente já vai entrar com uma ação visando até mesmo uma exclusão. A própria lei fala que depende de atos reiterados. Tem esse próprio artigo da lei, 1336, em conjunto com o 1337, ele fala que depende de uma assembleia para aplicar uma multa a um condômino reiterado, a um condômino infrator de forma reiterada, ou até mesmo a um condômino antissocial, de 3/4 da coletividade. Ou seja, um quórum de 3/4 é um quórum bastante expressivo num condomínio, que dificilmente você consegue. Que normalmente você só consegue quando você está lidando com uma pessoa que realmente ela traz um incômodo tamanho ao ponto de todas as pessoas descerem lá e manifestarem o seu desejo de não ter mais essa pessoa ali próximo, ou manifestarem o seu desejo de não conviver mais com essa pessoa. Mas tem uma outra ação que também é muito utilizada nesses casos, que seria uma obrigação de não fazer. Ou seja, imaginamos que um determinado condômino vem praticando uma atitude que não convém ali com os atos de viver em comunidade, entrar com uma ação contra esse condômino, uma obrigação de não fazer, impondo a ele uma multa expressiva, se ele vier a se reiterar nesse ato, também é um caminho. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que partir, então, de uma advertência, na reincidência, a aplicação de uma multa, aplica ali mais uma multa, 2, 3 e etc., para chegar ao ponto de chamar uma assembleia, convocando os condôminos, buscando um quórum de 3/4 para aplicar uma multa mais acirrada, que seria 5 vezes o valor da cota de condomínio, ou até 10 vezes o valor da cota de condomínio, e mesmo assim ele sendo
reiterado, a gente partiria para uma ação de exclusão. O que não quer dizer necessariamente que ele vai perder a sua propriedade. O direito de propriedade ele tem diversas facetas. Tem uso, gozo, fruição, o dispor. Então, nesse caso, o que ele perderia ali? Ele perderia a utilização, o direito de uso. Mas não quer dizer, por exemplo, que ele pode obter frutos daquilo. Ele pode, por exemplo, locar o imóvel. O que ele não pode é ele utilizar. E é muito importante também que se destaque que essa pena, ela não pode ser uma pena que seja eterna. Eu não posso, diante de um condômino que tem lá, que está na flor da idade com os seus 20 e poucos anos, dar uma pena de uma exclusão e imaginar que essa pena vai durar para o resto da vida dele. A Constituição, normalmente, ela prevê a impossibilidade de penas que não tenham prazo para um término. Até porque a gente parte do pressuposto de que todo mundo tem o direito de reabilitação, né? Na verdade, de buscar aí uma convivência melhor. Ah, que legal. Doutor Tiago, olha, foi muito legal o nosso bate-papo, muito esclarecedor, porque a vida em condomínio nem sempre é muito fácil, né? E existem muitas dúvidas. Essa última aí foi sensacional a resposta do senhor, foi muito esclarecedor. Eu lhe agradeço muito por ter dedicado esse tempo a nos explicar essas coisas sobre condomínio. Muito obrigado, viu, doutor Tiago? Eu que agradeço, meu amigo Kaká. Fiquei muito honrado pelo convite, fazer parte de todo esse trabalho que você vem fazendo através desses vídeos. E para mim, sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer poder estar aí junto a esses megas profissionais aí que você tem cada vez mais entrevistado e feito um bom trabalho. Deixe nos comentários suas dúvidas e também alguma história vivida em condomínio. Não esqueça de dar o seu like e de se inscrever. Abaixo irão passar os nossos vídeos anteriores. Nos vemos no próximo vídeo.